Ele era odiado por todos por ser diferente, mas acaba se tornando o herói da cidade. Iniciamos o episódio observando alguém literalmente em uma corda bamba. Os alunos comentam como ele acabou de se envolver em outra briga e como ele só traz problemas. Vemos também que seus pais discutem ali sobre o quão perigoso ele é. Todos pensam que ele é muito perigoso, até mesmo para se olhar, e isso é esperado, pois todos sabem que ele não é bom em interagir com as pessoas. Vemos alguém ali falando mal de sua aparência, mencionando o fato dele não pintar seu cabelo de preto. Até a cor de um dos seus olhos é diferente do outro, e a galera leva a maldade a tal ponto que chama essa heterocromia de maldição. A cena corta e vemos o nosso prota ali genuinamente coringando. Seu nome é Sakura. Ele explica que gosta de ser forte e não se importa nem um pouco com os fracos. Próximo dali, alguns caras assediam uma garota e perguntam se ela quer fazer algo com eles, e ela diz que ela realmente gostaria era de macetar aqueles ovos que ela tá segurando na cabeça deles, mas isso seria desperdício, pois eles não valem a comida desperdiçada. O cara diz pra ela não ser tão snob e a impede de sair. Sakura então disse que o que ele mais odeia são pessoas fracas que pensam que são fortes. O prota interfere no grupo de assediadores e diz a eles que é cedo demais para estar fazendo essas palhaçadas na rua. O líder tenta atacar Sakura, mas infelizmente ele é um dos tipos que o nosso prota mais odeia. E a luta entre os dois ali dura menos que o Bambam durou contra o Popó. O guri foi de Vasco rapidinho, enquanto isso nosso prota brigão exige que eles gravem seu nome e rosto, para que possam dizer para todos os fracos que eles porventura conheçam para fugirem dele, e quando ouvirem os fortes para avisar que venham ao encontro dele. Ele então diz que seu nome é Sakura Hakura, do Colégio Furin. O bichão é brabo e tem até nome e sobrenome. Eis então que os doidão fogem dali com a moleira devidamente afofada e a garota o para agradecer. Nosso prota fica confuso e se pergunta o que ela tá falando e se tá falando com ele. Ela diz que sim, e Sakura deixa bem claro que na verdade ele não fez aquilo pra salvá-la, ele só bateu naqueles caras porque ele tem alergia de gente fraca que se faz de fodão. A guria então pergunta se ele está com fome e ele diz que não, e o resultado desse diálogo profundo leva à próxima cena, onde já vemos ela entregando o pratão pro rapaz. Paralelo a isso, eles conversam e Sakura conta à moça ali que ele é de fora, e ela diz que agora ela entende o porquê de nunca tê-lo visto, mencionando que é raro ver visitantes por ali. Ela explica que a gangue com quem ele acabara de lutar tem causado muitos problemas por ali, e a segurança pública da cidade se tornou inexistente. Ela diz então não ser dessa cidade também, e se apresenta como Tachibana. Sakura não consegue entender porque ela está sendo tão gentil com ele, já que a maioria das pessoas teria medo dele, especialmente depois que ele acabou de bater em 5 caras. Sakura come relutantemente sua comida quando ela pede, mas ele fica chocado com o quão incrível é o sabor. Ele gostou tanto da comida que ele pergunta se eles fazem entrega a domicílio, e ela diz que não. Tachibana então começa a mencionar que ele tem um visual diferente, perguntando se ele tinge o cabelo e usa lente pra ficar em cores distintas, e enquanto ele tá ali pensando em treta, ela tá pasma com a beleza do olho dele, dizendo que nunca tinha visto essa cor. Eis então que o cara, movido por paranoias, pergunta se ela quer brigar, e ela mandou o galo velho baixar a crista que ela não tá querendo nada do tipo. Ele então a chama de estranha, dizendo que normalmente as pessoas ficam assustadas com sua aparência, e elas até exigem que ele pinte o cabelo. Sakura então explica que a aparência não importa em uma luta, e é por isso que ele veio para Furin. Essa escola é conhecida por ter os estudantes com as piores notas, mas também são os melhores lutadores. Eles são pessoas que saíram de outras escolas e que acabaram por ali. Aqui, as facções brigam todos os dias para decidir quem está no topo. Sua dedicação à luta é tão forte que eles até lutam nos seriados, e Sakura está determinado a se tornar o melhor. Tachibana aponta que isso é mirar muito alto, mas Sakura revela que na realidade ele é tão burro que só falta relinchar, então lutar é tudo que ele sabe e que o sonho dele é se formar nisso. Para ele, nada só é melhor do que lutar para ser o número 1, então este é o lugar perfeito para ele. Com tanto papo gratuito, acaba ficando claro para Tachibana o porquê dele já estar uniformizado, levando em conta que só tem aula amanhã. É porque ele tá animado pra caramba. Sakura, envergonhado, explica que acabou de se mudar, então não tinha mais nada para vestir, e essa desculpa convenceu um total de 0 pessoas. Nosso prota recorre ao fight como sempre, como um complexo de mecanismos de defesa. Nesse momento, um dos clientes idosos de Tachibana esqueceu um pacote para viagem e Sakura entrega a ele. Enquanto Sakura volta para casa, ele pensa sobre como toda aquela interação ali foi estranha. O velho homem lhe deu até uns doces e disse a Tachibana para agradecê-lo. Sakura não está acostumado com tantos elogios, então ele chama a cidade inteira de estranha, incluindo a própria Tachibana. Ele aponta que está vestindo um uniforme de uma escola de delinquentes e sua aparência é realmente estranha também. Não faz sentido as pessoas estarem agradecendo a ele. Pessoas normais estariam alerta ao redor dele e não confiariam nele. Sakura uma vez pegou a carteira de alguém que ele tinha achado e eles o acusaram de tê-la roubado. Tachibana então explica
explica que ele fez a escolha certa ao vir para Furim, mas que infelizmente ele não conseguirá subir até o topo. Ela continua e diz que ele pode nem ser mesmo alguém por lá, então ser líder tá totalmente fora de cogitação. Sakura aponta que ela não tem ideia do quão forte ele é. Ela reconhece que ele pode ser bom de briga, mas ela lança a braba dizendo que ele não tem a menor possibilidade de chegar onde ele quer porque ele está sozinho. O Prota fica pistola e diz que não é tão fraco a ponto de precisar depender de qualquer pessoa para vencer, e enquanto ele sai, a guria tenta explicar que ela não tá falando sobre força física. Ela recomenda que ele vá conhecer alguns dos garotos de Furim e com isso ele vai entender o que ela está querendo dizer. A cena corta e vemos que próximo dali um grupo de baderneiros causa estragos e uma pobre senhora pede ajuda. Sakura encontra os caras de antes e o líder fica surpreso que ele tenha aparecido. Ele chama o garoto de lixo de Furim, mas o Prota apenas o ignora. O líder aponta que ele não esqueceu o rosto dele, por estar em maior número agora, começa a tirar onda do visual do Prota. E ao perceber que ele tem o cabelo e os cores daquela cor, naturalmente ele começa a debochar, dizendo que saber que ele é assim de verdade é abominável. O Prota então sorri, pois essa é a reação normal que ele espera das pessoas. Essa é a repulsa com a qual ele se acostumou. Mas está tudo bem quanto a isso, pois ele já desistiu de esperar a boa vontade dos outros. Para o nosso Prota, já que ele não pode ser reconhecido, que ao menos ele consiga ser respeitado se impondo diante dos outros. Porém, ele não consegue parar de pensar em como Tachibana disse que ele não será o líder porque ele está sozinho. Ele não consegue ver sentido nisso. O líder declara então que sua gangue começará uma guerra contra Furim por Sakura ter socado ele, e enquanto ele continua falando, a única expressão que me vem em mente é: ele estava procurando contato e o contato veio, e veio de maneira muito satisfatória. Que rica cacetada! Porém, ainda que externamente ele tenha distribuído um soco no adversário, por dentro ele ainda está imerso em suas questões existenciais. Ele sabe que ele é estranho, mas não entende o porquê de as pessoas agirem com ele como agem. Ser estranho não dá direito de ficarem tirando com a cara dele. E o que vem na sequência é um show de pancadaria. A trocação era franca, onde em alguns momentos o Prota batia e em outros momentos a galera apanhava. A gangue tenta atacá-lo todos de uma vez, mas é inútil, já que o Prota é muito mais habilidoso que eles. O maluco poderia ser chamado de Leônidas dos 300 de Esparta, pois é um verdadeiro exército de um homem só. Eis então que um dos bandidos fez Tachibana de refém, pensando que o espartano ali titubearia, e que nada, nosso Prota desenha a sola de seu tênis na cara do marginal. Tachibana agradece a ele, mas Sakura mais uma vez explica que os bandidos apenas o irritaram. Ele explica que o fato do cidadão portar uma faca é sinônimo de baixaria. Nosso Prota é adepto da trocação franca e pura, de mãos limpas. E na sequência vemos um cara tentando se aproximar sorrateiramente dele. Na sequência, o sensor aranha do nosso Prota apitou e ele agiu mandando uma bicuda nele no mais puro reflexo. Ele se pergunta por que está defendendo ela em primeiro lugar e lembra a si mesmo que ajudar os outros nunca é bom negócio. Ainda assim, Sakura continua a defendê-la, mas eventualmente um dos bandidos usa uma faca para cortar sua perna na maior crocodilagem. Sakura está em uma situação muito ruim agora e entende que ele só está enfiado até a tampa nesse problema porque ele estava ali defendendo alguém. Mais uma vez ele questiona por que decidiu ajudá-la e se preparar para o pior, pois essa tacada ali, se pegar, ele com certeza vai de comes e bebes. Eis que alguém interrompe o ataque e Sakura percebe que esse estranho está vestindo um uniforme do colégio Furim. Ele surpreendentemente impede o ataque com as costas. Maluco, esse aí nunca mais levanta o braço. Ele então diz a Tachibana para não contar a uma certa pessoa que ela estava em perigo. O Demolidor ali então derruba o Sr. Baseball e diz aos outros que eles fizeram uma grande bagunça na cidade. Seus colegas então chegam e o cara diz à gangue que se eles têm fé, essa é uma boa hora para rezar. O reforço chegou, mas eles estão desapontados ao ver que são tão poucos oponentes. Pouco nada. Sakura está em choque, pois não consegue entender o porquê um estudante da escola Furim está salvando. Os bandidos, ao perceber que o doidão que transformou o taco em um bumerangue ali é o Hiragi, mas ainda assim eles estão confiantes de que podem vencer, já que estão em maior número. Hiragi diz aos outros para acabarem rapidamente com esses caras, então eles começam a derrubar um por um. Um cara vai atacar Sakura e o Prota se vê em uma situação terrível, já que sua perna não consegue se mover. Hiragi o salva novamente e diz para ele se afastar se estiver machucado. Sakura aponta furiosamente que ele não é seu chefe e explica que essa luta era dele. Ele apenas diz para ele parar de se mover, já que isso torna mais difícil de protegê-lo. Sakura está completamente chocado, olhando ao redor para descobrir que as pessoas da cidade estão aplaudindo os caras do Furim. O Prota, atônito, não consegue acreditar no que está vendo e ouvindo, e Tachibana lembrou de como ela disse que a segurança pública da cidade era quase inexistente. No entanto, isso era verdade apenas até 2 anos atrás. Tudo mudou graças aos alunos do Furim. A primeira coisa que eles fizeram foi colocar um quadro de avisos na entrada da cidade. Esse quadro diz que a partir dali, quem machucar as pessoas, quem destruir coisas e quem tiver
maldade no coração será, sem exceção, eliminado pelo Bofurim. Tachibana explica que em algum momento os moradores da cidade deram aos alunos do Furim um novo nome, chamando-os de Bofurim, ou os Windbreakers. Depois da briga, todos os moradores da cidade saem para agradecer aos garotos, e embora eles costumassem ser conhecidos como bandidos de baixo nível, os alunos do Furim agora são respeitados na comunidade. No entanto, eles ainda brigam bastante. Eles são amados por todos, mas, mais importante, eles são necessários para a cidade. Sakura está chocado com a diferença dessa cidade, já que os lutadores são tratados como heróis. Eles têm a aparência de bandidos e até lutam o tempo todo, mas ninguém tem medo deles. Sakura está emocionado e ele fica chocado quando as pessoas da cidade dizem que ele fez um ótimo trabalho aguentando as pontas sozinho na trocação. Uma velhinha ali até se oferece para cuidar de seu ferimento, mas Sakura pede para que parem com toda a gentileza. Tachibana começa calmamente a cuidar de seu ferimento e lembra-o de que ela disse que ele estava sozinho. No entanto, ela explica que pôde perceber de imediato que ele estava escolhendo estar sozinho. Ela não consegue entendê-lo completamente, mas explica que as pessoas dessa cidade precisam da força dele. Sakura não consegue lidar com tudo que está acontecendo e ele declara que não precisa de ninguém e não se envolverá. Tachibana prontamente aponta, no entanto, que suas ações dizem algo diferente. Ela lembrou o velho que esqueceu a sacola e também pontuou sobre o quanto ele lutou para protegê-la. Tachibana aponta que ele na verdade não desistiu das pessoas e que ele não precisa fazer isso. Ela então diz que não vai virar as costas para ele, então pede para que ele também olhe para ela. Tachibana tem certeza de que esse será o caminho para ele se tornar quem ele queira ser. Sakura ainda tem dificuldade em aceitar tudo isso e ele parte em disparada em direção aos inimigos. Ele salta no ar e aponta como os delinquentes parecem estar sendo os heróis agora. Ele admite que toda essa coisa de ser o escudo da cidade é da hora e então derrota o líder da gangue rival. Todos assistem chocados e Sakura se questiona se ele finalmente encontrou seu lugar. Então nós descobrimos que essa história de como um Zé Ninguém que só quer trocar soco se tornou o herói dessa cidade. E com isso o episódio acaba e eu gostei muito dessa estreia. E você também gostou? Se você quer continuar essa história, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2 e deixa o seu like para fortalecer o vídeo. Começamos a nossa aventura vivenciando um dia após a treta do primeiro episódio, onde vemos Sakura chegando ao restaurante de Tachibana, irritado por ter que carregar a velha Dona Sato. Ele teme que ela se machuque ao descer de suas costas, mas Tachibana apenas pede à velha que se apresse. Dona Sato surpreende Sakura com sua agilidade ao descer e ele fica enfurecido, pois ela havia dito que suas costas doíam tanto que ela não conseguia caminhar. A senhora agradece, mas Sakura ainda não sabe como lidar com atos de gentileza. Tachibana impede que ele vá embora e lhe oferece comida, já que hoje é o dia de sua cerimônia de entrada na escola Furim. Como ainda é cedo e ele já está uniformizado, ela conclui mais uma vez que ele está animado para ir à escola. Ele nega, o que obviamente convence um total de 0 pessoas. Nesse momento, um garoto chamado Nirei chega e de forma brilhante ele já mostra ao que veio, caindo um tombaço na entrada da loja. Ele pergunta o que Tachibana acha de seu novo uniforme, mas Sakura aponta que ele ainda está com as etiquetas na jaqueta. Nirei consegue tirar todas as etiquetas de suas roupas e Tachibana informa a Sakura que os dois estarão na mesma série. Nirei nota o cabelo e o olho estranho de Sakura, então Sakura pensa que ele já está prestes a fazer alguma piada sem graça com seu visual. Nirei, por sua vez, fica surpreso com sua atitude e conclui que Sakura deve ter uma vida difícil, sempre tão estressado desde jovem que chegou a branquear os cabelos. Nirei tenta entender porque alguém como Sakura veio para sua cidade. Sakura se sente insultado, mas Tachibana o tranquiliza, dizendo que Nirei é assim com todos. Nirei diz ansiosamente que a escola Furim não é uma escola comum. Os membros da Furim estão ali para proteger os locais. Eles defendem os fracos e combatem os malvados, portanto, são como se fossem heróis da justiça. Todos que vêm para a Furim os admiram e todos querem ajudar a proteger a cidade também. Nirei é um deles, mas ele se pergunta por que alguém sem laços com o Furim, como Sakura, veio para sua cidade. Sakura deixa suas intenções muito claras e revela que está lá para chegar no topo do colégio. Proteger a cidade é ótimo, mas há muitas pessoas fortes e Sakura quer apenas ser o melhor entre eles. Nirei fica sério e diz a ele que ele não deveria dizer coisas que nunca conseguirá fazer. Sua razão para isso, no entanto, é porque ele teme que Sakura fique careca e perca até seus cabelos brancos. Sakura, com a paciência abaixo de 0, pede para ele parar de graça e partir para trocação. Mas já está ficando tarde e Nirei deve partir, pois ele quer fazer 3 rondas de patrulha pela cidade antes da cerimônia de entrada. Ele declara que a partir de hoje será um herói da justiça, mas mostra o quão desastrado é o
ao partir. Tachibana comenta o quão engraçado é o garoto, mas Sakura não consegue acreditar que um abobado como ele queira ser o herói da justiça. Tachibana fica surpresa ao ouvir Sakura falando sobre a aparência de outra pessoa. Que irônico, né? Mas Sakura quis dizer que todos como ele são sempre os que fogem em lutas. Pra ele, nada é mais patético. Tachibana diz que isso aí é apenas uma suposição dele, mas Sakura explica que já viu isso acontecer inúmeras vezes. Tachibana então aproveita o momento para ensinar algo importante a ele. Ela aponta que o fruto do café é de uma cor muito diferente dos grãos de café que ela tem em potes. O que ela quer dizer a ele é que se você olhar as coisas apenas de uma perspectiva, nunca verá sua verdadeira forma. Ela acha que ele não deveria ser tão rápido em fazer suposições e o encoraja a conhecer melhor as pessoas para que possa descobrir o que elas realmente gostam. Sakura até tenta e demonstra meio que absorver essa lição valiosa, mas ele pergunta a ela se o Nirei é bom de briga e Tachibana fica decepcionada ao questioná-lo se lutar é tudo que ele se importa. Depois que ele vai embora, Sakura segue seu rumo e tem pra si que não está errado nisso tudo. Logo em seguida, ele é parado pelos padeiros ali que lhe oferecem uns pãezinhos. Ele está confuso, então o padeiro explica que os jovens de Furin estão sempre ajudando a cidade e ele apenas quer retribuir. Reconheceram Sakura como aquele que enfrentou uma gangue no dia anterior e apontam que todos estão falando dele. Sakura mais uma vez mostra que não sabe como lidar com elogios e vai embora, mas eles insistem para que ele leve alguns sanduíches para o almoço. Conforme Sakura caminha pela cidade, ele descobre que várias outras pessoas pensam o mesmo sobre ele. Sakura não consegue entender o que está acontecendo e se pergunta o que há de errado com todas as pessoas dessa cidade. Eles estão sendo excessivamente gentis com um cara como ele, mas Sakura percebe que estava apenas supondo que o tratariam mal. A cena segue e Sakura toma um susto quando uma garota aparece por ali e pede por sua ajuda. A cena muda para um beco onde Nirei está sendo espancado por tentar impedir que um cara incomodasse uma garota. Os caras zombam dele por pensar que ele poderia proteger a cidade, dizem que é ele quem precisa de proteção. Nirei tenta fazê-los voltar atrás, mas acaba sendo empurrado. Os caras ficam surpresos, no entanto, quando Nirei declara que aqueles causam dor ou trazem destruição à cidade sofrerão as consequências. Os caras riem da cara dele e apontam que apenas protagonistas de programas de super-heróis falam assim. O líder fica realmente irritado e declara que não se importa se Nirei é alguém do Furin. No final das contas, quem vai apanhar é ele. O cara se prepara para atacá-lo, mas Sakura aparece na hora certa para ajudar Nirei. Nirei fica chocado e se pergunta por que Sakura está salvando, mas Sakura nem sequer lhe dá atenção. A risada dos valentões é porque Sakura está lá para salvar seu amigo, mas Sakura se sente insultado por isso. Ele revela que ele não está ajudando ninguém e que está apenas ali porque odeia pessoas fracas que pensam que são fortes. Sakura declara que isso enoja, então os valentões decidem mostrar o que podem fazer. Nirei teme por sua segurança, pois tem certeza de que Sakura não conseguirá enfrentá-lo sozinho, e a cena a seguir mostra que não havia motivos para se preocupar, porque todo mundo ali foi de berço segundos depois. Nirei fica surpreso por ele ter lidado com eles num piscar de olhos e se pergunta quem Sakura é. Nirei então agradece a ajuda de Sakura e tem certeza de que ele está decepcionado por alguém como ele estar entrando em uma escola como a Furin, mas Sakura apenas aponta que ele não estava salvando e o adverte, dizendo que ele deveria saber do que ele é e do que não é capaz. Nirei explica que ele sempre apanhava no ensino médio, eis que um dia ele foi salvo por alguém do Furin, e essa pessoa que o salvou era alguém que ele normalmente teria medo. Naquele momento, no entanto, o cara em questão foi muito legal com ele, então Nirei queria ser como ele. Nirei veio parar no Furin para se tornar incrível, mas ele se desaba ao perceber que é patético e nada além disso. Sakura então começa a pensar em como ele partiu do pressuposto de que Nirei era do tipo de gente que fugiria em lutas, mas aqui ficou claro que ele pode até ser fracote, mas covarde ele não é, porque ele não fugiu da luta proposta. Sakura então diz a Nirei que ele é um lutador fraco, mas que talvez ele não seja tão patético quanto ele pensa. Nirei fica chocado e a garota que ele protegeu chega para agradecê-lo por defendê-la. Ela agradece a Sakura também, mas ele tenta ir embora. Nirei impede e mais uma vez tira sua caderneta de anotações. Ele então começa a virar a Sakura do avesso com perguntas sobre altura, peso, tipo sanguíneo e hobbies, enquanto toma nota sobre todas as respostas. Sakura o impede, então Nirei explica que ele apenas gosta de coletar dados sobre caras que ele gosta e acha legais. Sakura apenas diz pra ele fazer o que quiser, então Nirei toma isso como um convite para observar Sakura de perto e pessoalmente. Nirei se oferece para mostrar ele a cidade, revela que embora possa não ser de ajuda em uma luta, ele é o melhor guia quando se trata da cidade e das pessoas que vivem lá. Sakura então se surpreende quando Nirei declara que pode guiar Sakura até o topo. Momentos depois, no entanto, Nirei deve incitar a Sakura a se apressar, mas ele está ocupado ali batendo um rangão porque ele ficou com fome depois de lutar. Sakura fica maravilhado com o quão gostoso é o
pãozinho ali, Nirei também se empolga, mas ele percebe que eles têm que se apressar para ir para a escola. Os dois finalmente chegam lá e Sakura está animado, pois haverá um monte de pessoas como aqueles caras que ele conheceu antes no episódio anterior. Caras, a escola parece um verdadeiro presídio por fora, gente, dá uma olhada. Nirei então encontra a lista de classes, onde fica feliz ao descobrir que ele e Sakura estarão na mesma classe. Nirei se empolga ao ver os outros nomes na lista, apesar de não os conhecer pessoalmente e serem apenas pessoas que ele admira. Sakura não acha que importa quem está em sua classe, mas Nirei aponta que as coisas não são tão simples assim, pois eles passarão muito tempo com essas pessoas. Logo depois, Nirei termina a base com um nome em particular e Sakura aponta que ele perdeu toda a sua energia. Nirei então se recupera e pede na sequência para Sakura tentar ser o mais amigável possível dentro da classe. Sakura pensa que após a surra o moleque tá batendo pino ao pensar numa palhaçada dessa, mas Nirei diz então que os membros do Furin estão reunidos para proteger a cidade. Como Sakura não é natural dessa cidade, os caras provavelmente o verão como um forasteiro e não gostarão disso e, na melhor das hipóteses, vão tentar entender o porquê dele ter vindo para Furin. Nirei acha que será muito importante Sakura mostrar que é inofensivo para a cidade e não é o inimigo deles, e Sakura demonstra que não ouviu absolutamente nada, pois ao invés de refletir, apenas está ali se aquecendo pronto pro contato. Nirei está decepcionado porque ele não estava ouvindo e aponta que como um forasteiro, até mesmo o menor mal entendido poderia virar toda a escola contra ele. Sakura realmente não se importa se todas as pessoas se voltarem contra ele, e ele lembra a Nirei que ele está ali para chegar no topo. Sakura então entra na sala de aula, que também parece um verdadeiro presídio, e Nirei ali tiltado por sentir que tá todo mundo olhando para eles. Os alunos que poderiam facilmente ser confundidos com presidiários passam uma hora tensa, mas Sakura meio que se sente em casa. Um aluno sabe quem é Sakura e Sakura imediatamente fica na defensiva. Nirei pede desculpas por ele e reconhece imediatamente esse aluno de seu livro. No entanto, o garoto afirma que é Leonardo DiCaprio. Sakura, que tem o ki de uma noz, acaba inicialmente acreditando nisso, e Nirei se surpreende por ver que é permitido fazer stand-up ali na filial de Alcatraz. Nirei sabe que seu nome verdadeiro é Suo, e Suo então por sua vez diz que seu tapa-olho sela um espírito chinês antigo em seu olho direito. Sakura então perde a paciência quando percebe que o garoto ali tá de onda com ele, e Suo fica sério e se aproxima de Sakura e parece que o caldeirão vai ferver. Vemos então que o clima ficou tenso, enquanto Nirei teme que as pessoas de fora realmente sejam tratadas como um problema. Sakura se prepara para lutar e Nirei já se jogou nas cordas, pois ele pensa que não há como evitar a treta. Suo então simplesmente chega ali e dá uns tapinhas nas costas de Sakura e o elogia por ser a estrela da briga que aconteceu no dia anterior. Os outros alunos se perguntam no que ele estava falando, então Suo explica que antes de Hiragi chegar à briga, Sakura foi o primeiro a proteger a cidade. Nirei nem mesmo sabia disso e os outros alunos começam a se reunir ao redor de Sakura. Nosso prota começa a ficar todo desconfortável com essa aproximação, mas Nirei determina que isso é melhor do que se voltarem contra ele. O que ficou claro é que eles não o considerarão seu inimigo, então Nirei relaxa, pois a pessoa que ele temia antes também deve estar de boa com Sakura. O cara então pergunta por que ele veio pra Furin, então Sakura, que tem um total de 0 diplomacia, diz apenas que veio pra chegar ao topo. Todos ficam surpresos com a resposta dele, então Nirei tenta explicar que Sakura não tá ali pra espancá-los ou algo do tipo, e Sakura diz que na verdade ele está, mas o seu novo amigo ali diz pra deixá-lo lidar com isso e tal, que é melhor não brigar. Mas no entanto uma mesa logo é jogada e passa voando entre eles. Sakura fica com um olhar empolgado no rosto, mas Nirei implora para que ele não lute contra esse cara. Esse é o cara mais perigoso de sua classe e pode até ser o mais perigoso de toda a escola. Seu nome é Kyotaro. Sakura diz que prefere lutar com cães raivosos como ele, então Kyotaro diz que vai arrancar seu couro. Kyotaro mete ali um socão de arregaçar, mas Nirei fica chocado ao perceber que Suo salvou sua vida numa fração de segundo. Sakura também desviou e elogia Kyotaro, dizendo que ele é o tipo que ele esperava encontrar em Furin e prometendo muito dedo naquele lugar e gritaria. O episódio acaba e a dúvida que fica é como essa treta vai se resolver e quais serão as consequências de tudo isso. Se você quer ver a próxima parte desse anime aqui no canal, deixe nos comentários que você quer a parte 3 e deixe o like para fortalecer o vídeo.